Um dos torcedores corintianos detidos na Bolívia é de Manaus e também está sendo acusado de envolvimento na morte do torcedor boliviano durante uma partida da Libertadores na semana passada. A confissão de um menor apresentado ontem como autor do incidente aumentou a esperança da família que aguarda pelo retorno do jovem à capital amazonense. Inocente, é assim que Carlos Augusto define o irmão Cleuter Barretos de Barros, um dos 12 torcedores brasileiros que estão detidos na Bolívia após a morte de um torcedor boliviano de 14 anos. O incidente aconteceu durante uma partida pela Libertadores na semana passada. Eu tenho certeza que meu irmão vai sair dessa situação, porque eu conheço bem meu irmão, eu conheço demais, eu conheço meu irmão aqui na palma da mão. Segundo Carlos, o irmão estava em São Paulo desde junho do ano passado e trabalhava na torcida organizada do Corinthians. Ele disse que o objetivo dele era, se o Corinthians chegasse na final, ele ia até o Japão assistir, entendeu? Aí foi o que ele fez. Aí depois disso ele desfilou pela Gavião da Fiel em São Paulo, né? Aí pelo Carnaval de São Paulo, para Gaviões. Aí chegou em certo ponto também que ele disse que ia para Bolívia. O irmão conta a última conversa que teve com Cleuton nesta terça-feira sobre o incidente em Ouros. Ele contou para mim hoje que ele disse que quando ele chegou dentro do estádio, aí quando saltaram ele viu aquele tumulto, a polícia chegava lá e batia em todo mundo e puxava para cá e levava e aguentaram aquele grupinho que estava revistando a mochila dele, foi quando encontraram aquele vestígio lá dentro lá. O retorno para casa era uma possibilidade até a tarde de ontem, com a apresentação em São Paulo de um menor de 17 anos, que confessou ter disparado o sinalizador que matou o boliviano. Mas mesmo com o depoimento, a justiça boliviana não liberou os brasileiros, já que o crime não aconteceu no Brasil. Os parentes aguardam o fechamento do processo e o retorno do rapaz de 24 anos para Manaus. Ele falou bem assim pra mim, disse, mano, eu não quero saber mais daí de coisa não. A hora que eu sair de lá, eu vou direto para Manaus. Eu disse, tuas coisas? Ele disse assim, não, minhas coisas estão em São Paulo, mas de lá eles vão mandar para mim para cá. Aí ele, quando chegar no aeroporto, eu pego ele e já era, ele vai ficar aqui perto da gente. E esta manhã, o irmão do torcedor procurou a Defensoria Pública do Estado para fazer uma denúncia de possível maus tratos lá na prisão na Bolívia. E, segundo ele, um documento já foi encaminhado a Brasília solicitando providências junto ao governo boliviano. O período de cheia dos rios já causa prejuízos a várias comunidades do interior do Amazonas. De acordo com a Defesa Civil, o Vale do Rio Madeira é a região que mais preocupa no momento. Chuvas torrenciais e nível dos rios subindo. O cenário faz parte, nesta época do ano, da rotina dos povos que vivem na região amazônica. A parte oeste do Amazonas é a primeira a sentir os efeitos da cheia. Em Ipixuna e Eirunepé, algumas comunidades sofreram com alagações, mas não há desabrigados. De acordo com a Defesa Civil, 2 regiões do estado merecem maior atenção. O Alto Solimões, onde o rio deve subir até abril. Hoje, o Solimões sobe no ritmo de 10 a 12 centímetros por dia. No Vale do Rio Madeira, a cheia já causa estragos nas áreas de influência, como em Novo Aripuanã e Apuí, onde um trecho da rodovia transamazônica está bloqueado devido ao transbordamento do rio. Já existem comunidades isoladas, né? Os produtos estão apodrecendo em função da falta de escoamento e a gente vai entrar com uma medida estrutural para a gente poder dar uma definição. Uma vez que esse problema já há muitos anos acontece isso aí. Para o superintendente do Serviço Geológico do Brasil, que monitora o nível dos rios na região, a cheia deste ano exige cuidados em algumas áreas frequentemente alagadas, mas apresenta comportamento dentro da média, bem diferente da maior enchente da história, no ano passado. Em Manaus, o Rio Negro atingiu a cota de 24 metros e 41 centímetros, bem abaixo da marca de 2012 no mesmo dia, 25 metros e 85 centímetros. Quando o Laninha está muito ativo, ele provoca chuvas acima da média em toda a região amazônica. E nesse momento nós temos uma situação de neutralidade, ou seja, as temperaturas do Oceano Pacífico estão dentro do normal e, portanto, vai chover dentro da normalidade também na região amazônica. Todos os indicativos, todas as calhas dos rios têm apresentado níveis dentro do normal. E tem mais previsão de chuva para o estado nesta quarta-feira. Hora de conferir os detalhes da previsão do tempo.
Em Apuí, o sol até aparece nesta quarta-feira, mas há previsão de chuva isolada. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Envira, o tempo fica instável, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Na capital, a previsão é de tempo encoberto e com possibilidade de chuva no decorrer do período. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Dados sobre a dengue divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde colocam o Amazonas em estado de alerta. Mas apesar dos números, a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado reforça que o Amazonas ainda não vive um surto da doença, mas a prevenção deve ser reforçada. Tamires Claire. Os dados divulgados ontem pela Fundação de Vigilância e Saúde apontaram 1.077 casos de dengue confirmados no Amazonas só esse ano. Mas o Ministério da Saúde informou pela tarde que eram quase 5.000 casos notificados aqui em Manaus, aqui no Amazonas. Dr. Bernardino Albuquerque, diretor-presidente da FVS, há uma diferença de dados aí? É uma diferença mesmo? Na realidade, são dois grupos de dados, né? Nós temos a notificação dos casos suspeitos, que é exatamente essa que o Ministério está divulgando. Todo o caso de doença febril ele é notificado como caso suspeito de dengue, né? E temos depois um outro grupo de dados, que é o grupo de dados nos quais, dentre esses casos suspeitos, os que fizeram o exame laboratorial e o quantitativo que foi confirmados. Então, esse segundo grupo corresponde aos dados confirmados laboratorialmente, que foi exatamente esses que foram repassados ou divulgados ontem pela FVS aqui no estado do Amazonas. Mas houve um aumento de 158% de notificações. A população precisa ficar alerta para uma eventual epidemia? Com certeza, né? Nós temos realmente uma situação na qual ela é uma situação que devemos manter todo o sistema em alerta, né? Primeiro porque nós estamos atravessando um momento propício à transmissão da doença pelo aumento da população de vetor, principalmente. Certo, muito obrigada, doutor. Tamires Claire, para o Band Cidade. E veja em instantes, exposição em shopping da capital proporciona um detalhado passeio pelo corpo humano. E veja também, impasse na efetivação de parceria entre Petrobras e o FAM ameaça a segurança de acervo arqueológico que está abandonado em um galpão da universidade.